Ontem, meu pai faleceu. Ele já estava internado desde a quinta-feira passada. Foi entubado de sexta para sábado, como complicação aí da Covid. Ele teve uma parada cardíaca ontem e acabou falecendo, ele não resistiu. Esse foi um motivo, né, de eu estar sumido aí nos últimos tempos das redes sociais, justamente essa infecção de Covid, né, que ele teve. Toda a família aqui estava bastante abalada, né, ainda estamos, principalmente agora, e a gente, na verdade, não esperava, né, os boletins médicos diziam que ele estava melhorando e tal, mas essa doença, né, é uma doença bastante cruel, principalmente no aspecto de que ela acaba distanciando a gente, né, nos momentos finais. Eu não tinha uma relação extremamente boa com o meu pai, né, as minhas irmãs também não, a minha mãe também não. Meu pai era uma pessoa de outra época, outra mentalidade, muito diferente da minha mentalidade, da mentalidade das minhas irmãs. Isso gerava aí muitos conflitos, né, familiares. Eu, como primogênito, conseguia entender meu pai. Eu entendia a frustração dele, porque a ideia que ele tinha, né, de mundo, de filhos, de família, era uma ideia completamente diferente da ideia que nós temos. Ele queria que eu fizesse amizade com os filhos dos amigos dele, ele queria que eu jogasse bola com ele. Eu sempre fui uma pessoa mais da informática, mais de ficar no meu canto. Ele queria que as minhas irmãs casassem, que tivessem filhos, né, que se comportassem como ele achava que as mulheres deveriam se comportar. E a gente era exatamente o oposto do que ele queria, né, do que ele tinha aí como meta para uma família, né, exatamente o oposto. E eu digo isso porque eu realmente entendi a frustração dele. Ele, como pai, eu creio que ele nunca conseguiu entender, né, a nossa frustração como filhos, mas isso ainda assim não era motivo, sabe, para desejar o mal para ele, nem nada do tipo. E essa doença ela é muito triste, porque como ela distancia dos seus familiares nos seus últimos momentos, você não tem como conversar com a pessoa, você não tem horário de visita, né? Uma vez que a pessoa está na UTI, você depende só de boletins médicos para saber como está o estado da pessoa, se a pessoa piorou, se ela melhorou, e nem sequer existe aí a possibilidade de um velório. Então, o sepultamento ele é praticamente direto. O carro para, né, com o caixão durante alguns minutos, mas não tem aquela reunião, não tem abraços, não tem nada. As pessoas simplesmente precisam ficar distantes umas das outras, né? Não é permitido aglomeração, justamente para evitar ainda mais o contágio. E isso é muito triste, porque eu tenho certeza que ele gostaria de poder se despedir. Ele gostaria de, né, ter algumas palavras finais. E até isso foi tirado dele. Isso é muito triste. Isso é bastante frustrante. É que justamente por ele ser uma pessoa simples, de outra época, ele trabalhou a vida inteira. A vida literalmente inteira. Eu não me recordo de ver ele, né, aproveitando 30 dias de férias em sequência. Não, quando ele tirava férias, ele normalmente ia fazer algum bico, ia fazer alguma outra coisa. Ele estava sempre, mas sempre trabalhando. E apesar disso, ele tinha sonhos. E ele começou a estudar, começou a fazer uma faculdade, mesmo depois de já ter uma idade avançada. Ele conseguiu, né, se graduar nessa faculdade, ia prestar a prova da OAB, né, infelizmente ele não conseguiu, ele não sobreviveu o suficiente para isso. E ele trabalhou até o final. Ele já doente, né, já sentindo aí os efeitos dessa doença, ele ainda assim ele foi trabalhar uns dias.
E isso é muito triste, porque ele já estava, na verdade, aposentado. Ele se aposentou há 2 meses. Ele conseguiu, né, se aposentar depois de tanto tempo, mas ele ainda trabalhava. Só que dessa vez ele tinha uma perspectiva de que ele conseguiria aproveitar a vida, de que ele conseguiria ir viajar, de que ele conseguiria fazer alguma coisa que ele quisesse, né, com o dinheiro que ia sobrar aí. E isso foi tirado dele. Tá? Isso foi simplesmente tirado. Por ser uma pessoa simples, ele também acreditava em coisas que às vezes vinham pelo WhatsApp. Ele já tinha tido Covid em agosto, né? Ele e a minha mãe. No caso, a minha mãe teve sintomas leves, ele ficou completamente assintomático. E ele meio que não acreditava que poderia pegar de novo. Só que é sim possível pegar de novo. Infelizmente, ele confirmou isso com a própria vida. Então, eu faço um apelo aqui a todos vocês. Se cuidem, usem máscara, a máscara definitivamente diminui as chances. E usem a máscara corretamente, nada de usar a máscara embaixo do nariz, no queixo. Usem a máscara, ela diminui essas chances. Se você puder, não é todo mundo que pode, mas se você puder, fique em casa. Não deixe essa doença se espalhar e pegar mais gente enquanto ainda não tem vacina para todo mundo. A gente está vivendo com um presidente que não incentiva os cuidados, que não incentiva a ciência, que demorou para comprar vacina e, de fato, ele é um genocida. Por mais que as pessoas não queiram, né, os apoiadores dele não queiram ouvir essa palavra, os filhos dele não queiram ouvir essa palavra, ele é um genocida. Quase 300 mil pessoas mortas não é brincadeira. Eu lembro de quando teve H1N1. Em 4 meses estava todo mundo vacinado. Em apenas 4 meses estava todo mundo vacinado. Se essa política não fosse uma política negacionista, não fosse uma política obscurantista que defende coisas que não funcionam, muitas famílias hoje, né, não teriam perdido um de seus membros. E eu fico mais triste justamente por conta do meu pai, que não conseguiu aproveitar nenhum aspecto, um aspecto de lazer plenamente. Ele nunca tirava férias, sempre trabalhava. Quando tirava férias, ficava fazendo bico para ganhar um pouquinho a mais. E sempre nos é dito, né, que a vida começa cada vez mais tarde. E talvez isso fosse verdade antes desse governo. Talvez fosse. Porque ele estava estudando, ele ia prestar a OAB, ele ia trabalhar com uma coisa menos insalubre. Eu tenho certeza que ele teria ainda, não fosse essa doença, vivido muito mais e tido mais momentos de felicidade. Ele teve pouquíssimos. E isso é triste para qualquer pessoa. Eu tenho certeza que não é só na minha família que isso aconteceu. Isso deve ter acontecido em várias. Eu queria dizer mais coisas aqui, mas o que eu queria dizer provavelmente seria considerado crime. Porque vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem o que precisa ser feito. Então é isso. Se cuidem. Quanto mais vocês se cuidarem, menos a gente vai perder pessoas, menos a gente vai perder membros das nossas famílias para esse vírus. Não dependa de presidente. Faça o que você puder fazer para se virar, se cuidar, se salvar. E descanse em paz, pai.